Vou direto ao ponto, o que eu queria ministrar. Nós estamos vendo a série de metanoia, né? Uma mudança radical na nossa mente, uma transformação realmente de mudança de mente nas nossas vidas, é o tema que nós temos ministrado. E eu queria ministrar que o encontro com Jesus, ele transforma vidas, amém? Se um dia você for ao encontro com Deus, aqueles que não foram ainda, Deus, ele quer te encontrar ali em abril ou maio, né? Vai ter encontro lá para junho. Deus tem encontro preparado para você, então marca aí na sua agenda. São dias extraordinários na presença do Senhor, e eu creio que ele tem muito para ministrar o teu coração, amém? Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em João 4, e eu vou ler do 4 até o 24. A maioria dos irmãos conhece esse texto. Vou falar sobre a mulher samaritana. A minha tradução pode estar um pouquinho diferente da sua. João 4, do 4 ao 24, diz assim: no caminho teve que passar por Samaria. Assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, sitiada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco d'água. Verso 8. Ele estava sozinho naquela hora, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, a uma samaritana, água para beber? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe daria a água da vida. Mas, Senhor, não tenho como tirar água, disse ela. Este é um poço muito fundo. De onde eu tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante que nosso antepassado Jacó. Como pôde oferecer uma água melhor do que essa? Seus filhos e seu gado beberam à vontade. Jesus respondeu: as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber essa água, mas quem beber dessa água que eu te dou nunca mais terá sede. Diga amém. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15. Por isso, Senhor, disse a mulher, me dê dessa água e assim nunca mais terei sede. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Mas na verdade você não tem marido, falou Jesus, pois você já teve 5 maridos e o homem com o qual você está vivendo agora não é mais seu marido. Sim, você falou a verdade, Senhor, disse a mulher. Percebo que o Senhor é um profeta. Mas me diga uma coisa: por que vocês judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que aqui nesse monte, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: crê em mim, mulher, está chegando a hora que não preocuparemos mais em adorar o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós o adoraremos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito e é preciso que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém? Essa palavra, né, esse trecho da Bíblia vai dizer sobre a mulher samaritana, né? Tem um louvor muito famoso que fala: tu és quem a minha alma esperou. E você vê que ele canta esse trecho que ela vai buscar água no poço. E diante disso, né, o texto também comenta que Jesus, ele se encontra com ela e a vida dela é transformada. E através disso, ela começa a pregar naquela cidade, depois desse encontro com Jesus. Amém? Só que o trecho, ele me chama a atenção porque não só ela ficou abismada com Jesus, um judeu, vim falar, isso daí vai virar meme, né, depois. Vim falar com ela, mas também os discípulos ficaram admirados. E aí eu queria trazer um contexto histórico, né?
porque os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem, né? Eles tinham uma rivalidade ali histórica. E aí o contexto diz que os samaritanos, eles foram trazidos da Babilônia no lugar dos judeus, e por conta disso a primeira rivalidade está aí. Então eles se olham e falam: vocês não são judeus verdadeiros, e por conta disso a gente tem uma rivalidade com vocês, que vocês vieram da Babilônia. Fora que quando Israel foi dividida, uma das capitais se tornou Samaria e a outra se tornou Jerusalém. E aí eles têm essa rivalidade e eles não se dão bem desde então. Fora outras brigas que eles tiveram, por exemplo, lá em Esdras e Neemias mostra que eles tiveram outras desavenças, porque eles queriam construir, os judeus queriam construir o templo, aí os caras queriam ajudar eles: não, deixa que a gente faz um negócio aqui. E desde então eles não se dão bem, né? Trazendo, né, para o contexto de João, né, esse texto de João mostra que Jesus, ele quebra paradigmas, contextos históricos e algumas tradições. Porque você, analisando o texto, Jesus, ele começa a falar com uma mulher, no meio-dia ela estava sozinha. E aí os discípulos acharam estranho, falaram: pô, Jesus está falando com a mulher no meio do dia, e é uma samaritana. Eles só ficaram quietos observando. E você vê que Jesus, ele tem um poder para transformar a nossa mente, porque os discípulos, eles ficaram admirados com essa atitude, porque na cabeça deles, eles iam seguir as tradições judaicas, que era o início ali do ministério de Jesus. Então Jesus, ele tem o poder de transformar a nossa mente, a nossa identidade. E essa mulher, ela foi transformada por Jesus através desse pequeno contato que eles tiveram, porque a partir dali ela começa a pregar na cidade que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores chegou, o Messias chegou, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser reverenciado. A transformação da nossa mente acontece quando Jesus, ele nos encontra. Hoje é dia de você se encontrar com ele, independente da condição que você veio, porque aquela mulher, ela tinha uma condição. Ela viveu outros casamentos, ela não estava no casamento que era o propósito para a vida dela, e ela já estava no 5º casamento, ou seja, aquele marido não era o dela, era de outra pessoa. Então ele está ao seu encontro e quer transformar a sua mente, sua família, e mudar a sua história. Glória a Deus. Então vários homens, eles tiveram encontro com Deus durante a história e foram transformados. Jacó, ele mudou de nome, todos nós conhecemos a história de Jacó. Moisés, ele cometeu um assassinato antes de se tornar um dos maiores profetas que Israel já teve. Davi, de um pequeno pastor de ovelhas a um rei, segundo o coração de Deus. E também os apóstolos, todos foram chamados de diversos pontos da sociedade e foram transformados por Jesus. Então não importa a sua condição social, não importa da maneira que você está, Jesus, ele tem um propósito para a sua vida, ele quer transformar a sua história. Amém? Então, para termos uma transformação de mente, é preciso deixar que Jesus mude as coisas de lugar. Caráter e emoções e até mesmo relacionamentos. Ou seja, quando Jesus, ele nos encontra, ele quer nos mudar o nosso caráter, os nossos relacionamentos, e quer transformar a nossa mente. Quando Cristo entra em nós e deixamos ser moldados por ele, podemos viver o sobrenatural em nossas vidas. A gente pode viver esse sobrenatural que Deus tem para nós, mas a gente precisa estar disposto a ser tocado por ele. Eu, irmãos, nunca imaginei, há 11 anos atrás, com 16 anos, viver o que eu vivo hoje. Porque lá atrás eu decidi aceitar Jesus e viver os propósitos que Deus tem para mim. E hoje eu tenho uma família, graças a Deus, tenho um filho que está a caminho. Eu não imaginava, irmãos, que um dia eu seria pai, porque esse não era um projeto que eu tinha quando eu era do mundo. E aí quando a gente entra para Cristo, vê a família de Deus, a gente sonha com a família. Então Deus, ele tem muitos sonhos para nós, e a gente também tem muitos sonhos, mas tem alguns que, quando a gente não tem um encontro com Deus, a gente acha que é impossível. Deus, em sua infinita bondade, misericórdia,
ele nos acha de maneiras assim tremendas, porque eu falo que mesmo com tudo isso acontecendo, eu louvo a Deus por ter conquistado tudo isso que eu tenho conquistado. Eu vivi uma crise ano passado assim terrível, e eu olhava para as situações e eu falei: Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, mas o que está acontecendo comigo? E aí eu olhava para aquilo, eu falei: Senhor, eu preciso... Sabe quando você, tudo está no lugar, mas você olha e fala: meu, algo não está certo? E eu vivi aquela crise, e o Senhor, meio que, o céu ficou de bronze, e eu não entendia a resposta, e eu pedia a resposta em oração, orava, e nada, e eu falei, e aí teve um tempo que eu entrei numa crise mesmo, e aí eu olhava, chegava no culto e falava: Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo, estou com uma saudade do Senhor, e nada, e aí, os irmãos oraram por mim, né? O Robson orou por mim muitas vezes aqui no fim do ano. E aí, pela primeira vez, quando eu fui escalado para ministrar, eu falei: pastor, eu não estou bem para ministrar. Não me sinto bem, eu não tenho algo para ministrar a igreja, porque eu não me sentia bem para ministrar a igreja. Eu falei: se for para derramar algo, tem que ser algo do Senhor. Se for para montar uma ministração e ministrar, eu ministraria tranquilamente. Mas eu falei: mas é isso que o Senhor quer falar? Então eu vivi essa crise ano passado, e a minha esposa me acompanhou muito nesse sentido. A Lari foi bem compreensiva nessa questão. E aí, quando o pastor me chamou para ministrar novamente, eu falei: eu preciso ter um texto. E aí eu fui meditar na palavra do Senhor e tal. E aí me veio o texto de Mateus 16, 17. Se você quiser colocar na Nova Bíblia Viva, é a versão que eu mais uso. Diz assim: quem remenda uma roupa velha com um pano novo, o remendo rasgaria a roupa e tornaria um buraco ainda maior. E quem usaria vasilhas de couro velhas para guardar o vinho novo, pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão, pois o vinho se derramaria e as vasilhas estragariam. Para guardar o vinho novo, só se usam vasilhas de couro novas. Dessa maneira, ambos se conservam. E aí eu estava vivendo essa questão de: Senhor, eu quero viver o novo de Deus, mas eu estava vivendo com a estrutura antiga. Eu estava querendo viver o sobrenatural do Senhor, mas eu ainda estava com um odre velho. Se você quer viver o novo do Senhor, se você quer transformar a sua mente, você precisa mudar a mentalidade, mudar a vasilha. Então eu imaginei como uma camiseta velha, né? Vamos representar ela como se fosse a nossa vida, amém? Os irmãos estão aqui comigo? Enquanto uma camiseta nova é a que Jesus te entrega. Então, se você vestir a camiseta nova, pode incomodar um pouco no início, às vezes pode estar um pouquinho apertada, porque às vezes você vem do mundo com algumas convicções, com alguns posicionamentos, com alguns pensamentos, mas, né, você olha no espelho com o tempo e vê a transformação que Jesus fez na sua vida e fala: nossa, que camiseta nova, que veste nova que Jesus me deu. E ela começa se ajustando, né? Você vê que é o melhor material que Jesus te dá uma vida nova, te entrega um propósito, um destino, um chamado. Essa é a melhor camisa que Deus tem para você, né? Uma nova vida. Isso é o que Deus tem para nós. Mas agora vamos imaginar que em vez de você trocar a camiseta nova que Jesus te dá, uma nova vida, você resolve remendar, né? Tá faltando alguns remendos na manga, surgiu um buraco. Vamos chamar esse buraco na gola de área financeira. Você até clama por Jesus para que a sua área financeira, né, você faça um remendo na sua camiseta velha, para que a área financeira seja restaurada, que Jesus transforme a sua área financeira e faça algo novo, né? Pronto, remendei, né? Tá ótimo. Comecei a prosperar por causa do remendo, né? Deus começou a te prosperar porque você fez um remendo na camiseta velha, né? Deus em sua palavra é imutável, Ele começa a te prosperar. E aí, você começa
a prosperar, a avançar na questão financeira, mas aí surgiu outro remendo, na outra gola, que é a área do casamento. Surgiu outro buraco. E aí você tá, porque você tá com camiseta velha, surgiu outro buraco. E aí você vai fazer o quê? Vou procurar Jesus de novo. Vou pegar um pedaço da camiseta que ele tem para mim, em vez de vestir a camiseta nova, e vou remendar. Remendei, ótimo. Meu casamento foi restaurado. As coisas começaram a andar de novo. Já que eu remendei a vida financeira, tá ok. E a vida do casamento que eu precisava, tá ótimo. Vou voltar a viver minha vida. Só que aí você começa a ver que começou a surgir um raso aqui na gola. E dessa vez você vê que não vai ter jeito. E aí você vê que é as áreas das suas emoções. Você vê que você precisa da camiseta nova, mas mesmo assim você insiste em querer remendar o buraco da gola. Só que você vê que não vai ter jeito. Irmãos, nossa vida, se a gente não vestir a camiseta de Jesus, se a gente viver só de remendo, as coisas não vão para frente. E ano passado, irmãos, eu estava vivendo de remendos. E por isso que Deus falou comigo nesse texto. Porque muitas vezes, até dentro da igreja, a gente quer fazer remendo, sendo que Jesus quer nos dar umas vestes novas. Quer nos dar um novo destino, um novo propósito, um chamado. Quer nos designar coisas maiores. Mas a gente está vivendo uma velha estrutura. Quer viver algo antigo. Então, os remendos que você fez agora estão prestes a arrebentar porque a camiseta é velha, né? Mas hoje, eu queria te lembrar que Jesus, ele tem uma camiseta nova para você, ele tem uma vida nova para você. Ele quer mudar a tua vida, quer transformar a tua história. Pode ter os sonhos que for, se Jesus não estiver com você, não será igual realizar se Jesus não estiver morando dentro do seu coração. Não vai ser a mesma coisa. Você não vai se sentir completo. Você não vai se sentir realizado. Então, com Jesus, irmãos, e eu gosto muito de fazer adaptações técnicas em muitas coisas. Alguns dos irmãos me conhecem. Dependendo da gambiarra é permanente. Dependendo da gambiarra não dá certo. Eu fui fazer uma gambiarra ali no farol do meu carro. 2 dias parou. Ou seja, tem coisa, irmãos, que tem que trocar. E a gente insiste em fazer gambiarra. Então, você não pode continuar remendando Jesus, pedaços das coisas que Jesus tem para a sua vida, na sua vida velha. Você precisa viver algo novo do Senhor. Então, você pode até, na maneira popular de dizer, fazer gambiarras. Mas uma hora vai parar. Não vai dar certo. Às vezes é melhor trocar. Para viver o novo de Deus é necessário a gente trocar a nossa mente. É necessário a gente mudar a chave do dentro do nosso coração. Jesus, ele pode se adaptar a todas as coisas da nossa vida. A gente pode remendar Jesus. Só que se a gente não viver algo novo do Senhor, não mudar a nossa mente, não vai ter como. Romanos 12:2 diz que não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto é que ele fala, vocês aprenderão de experiência própria. Ou seja, não é através da experiência dos irmãos. Os irmãos, eles podem te ajudar, falando o testemunho deles, mas você precisa viver suas próprias experiências com o Senhor. Para que a sua mente seja renovada, você precisa viver experiências novas com Jesus. Eu tenho vivido, irmãos, o melhor tempo da minha vida. 2 anos atrás, e eu falo com certeza, eu não estava vivendo o melhor. Eu estava com uma esposa que, infelizmente, não estava feliz. Eu não estava feliz. Estava no emprego que estava ganhando bem, mas não estava feliz. A célula não estava indo bem.
Nada estava bem. As coisas foram para fora de lugar. Aí do nada eu decidi sair do emprego. Os irmãos que estavam no curso de homens viram. E aí quando você toma uma decisão, o Senhor, Ele, não sei o que acontece, mas Ele te abraça de uma forma, falando, não, tá aqui, já que você tomou essa decisão em favor da minha obra, eu vou te abençoar. Não é a primeira vez que eu faço isso. Quando eu estava com 17 anos, surgiu uma vaga na minha empresa que eu trabalhava, nos meus segundo emprego, para me crescer mesmo, avançar, virar um gerente. Só que eu ia ter que trabalhar de domingo a domingo. E eu falei, não, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Fui lá, assinei a carta. 1 ano dentro da casa, fui lá, assinei a carta, pedi as contas, falei, estou indo embora. Porque entendi o que Jesus fez na minha vida. E aí, 10 anos depois, 8 anos depois, a mesma situação. E eu falei, não, para mim não dá. Ou é viver o chamado, o propósito, ou não dá. Fui lá, pedi as contas de novo. E aí o Senhor, Ele vai e Ele te abençoa de uma forma, porque eu comecei a trabalhar aqui no Eldorado, e aí abriu a base no Eldorado, e eu demorava uns 15 minutos andando a pé até a base do Eldorado, mas eu numa alegria, eu falei, pô, vai ter o culto lá, o negócio vai ser extraordinário. E aí depois, na época era eu, o pastor, Camila, Tina, e aí depois o pastor, ele acabou indo para a base ali do Cocaia. Aí chegou o Daniel, eu falei, pô, legal. E a gente começou a viver um momento assim extraordinário ali no Eldorado. E foi um refrigério assim para mim. Eu falei, o Senhor realmente Ele tem algo novo para abençoar. Mas eu falei, Senhor, não estou tão satisfeito com o salário, mas é o que o Senhor me abençoou, está ótimo. E aí eu vivi aquele ano ali servindo ao Senhor e tal, fazendo a obra, pagando o curso, tirando dinheiro de onde não tinha, o Senhor abençoando, e eu fazendo a obra do Senhor. Chegou no começo desse ano, e aí parece que é um negócio muito doido. A loja onde eu trabalhava, irmãos, pegou fogo, do nada assim, ó. Eu saí no dia 31, estava de boa. Voltei no dia 2, a loja tinha pegado fogo, do nada. E aí, em novembro, o rapaz pegou, surgiu uma proposta para mim, assim que eu me formei, irmãos. Surgiu uma proposta para mim, falando, ó, eu tenho esse emprego para você, de tal coisa, no mesmos moldes que eu trabalhava, sempre trabalhei. Mas eu falei, não, vou orar ao Senhor que isso daí tá demais. E aí, eu peguei, junto com a minha esposa, a gente orou durante esse tempo, em novembro, dezembro, eu falei, Senhor, confirma. A loja pegou fogo, eu falei, eu acho que é a confirmação que eu não devo ficar aqui. E aí em fevereiro, no final de janeiro, eu assinei a carta e comecei a trabalhar de novo, em outra empresa. Irmão, você acredita que em 6 meses, eu recuperei aquilo que em 1 ano eu estava trabalhando para tentar conquistar? O Senhor, Ele, não sei como, aumentou meu salário, começou a fazer coisas dentro da empresa assim, extraordinário, mudou a comissão do nada, e eu falei, eu já estava feliz porque eu ganhava tanto, agora eu ganho mais tanto, que foi uma oração que eu fiz quando eu saí do outro emprego. Eu falei, Senhor, um dia o Senhor vai me abençoar num lugar fixo, eu vou ganhar esse salário que eu ganho hoje, e eu vou prosperar muito. Eu sei que o Senhor tem algo novo para mim. Aí quando bateu, eu falei, eu vi todos os benefícios. Eu falei, não, o negócio aqui tá bom. Antes eu só tinha só o vale transporte, queriam tirar de mim, para me enviar perto da minha casa para Eldorado. Agora eu tenho vale transporte, tenho convênio, tenho um monte de coisa. Tem muitos benefícios. Olha o que Deus faz na vida do crente. E aí, quando chegou em maio, eu recebi a melhor notícia do ano. Minha esposa do nada chegou, estava passando mal, tinha umas 2 semanas. E aí, eu estava doido para contar para vocês que eu ministrei nessas 2 semanas, tá doido para soltar aqui, mas minha esposa, não, fique quieto. E vamos orar para que Deus abençoe a criança, que dê tudo certo. Eu falei, amém, que seja um menino, já estava profetizando. E aí, orando durante esse tempo, durante esses 3 meses a gente conseguiu esconder muito bem da igreja, foi algo
algumas pessoas desconfiavam, tipo o Daniel. O pastor Cássio falou, não, e aí, esse bebê aí? Eu falei, não está grávida não, pastor. Amém. E aí eu recebi a melhor notícia do ano, irmãos. E aí, quando ela me falou, tô grávida, eu falei, sério? Eu falei, não acredito. Irmãos, foi algo assim, eu não sei porque a gente muda, antes do bebê nascer, a gente muda a nossa mentalidade para muita coisa. A gente começa a pensar em muitas coisas, e realmente o que o pastor falou é verdade. A gente começa a enxergar o amor de Deus por uma pessoa que a gente nem viu ainda. E aí, eu tenho vivido assim, coisas muito legais com a Lara e com meu filho, que às vezes eu boto a mão na barriga, ele começa a chutar e tal. E aí, Deus, ele, através desse processo, ele foi me curando. Ele foi curando o meu coração assim. Falou, ó, tem algo novo para você, mas não dá para você viver na estrutura antiga. Não dá para você viver velho. Você tem que transformar a sua mente, você tem que mudar a sua mentalidade. E aí, através das experiências novas que eu estou tendo com Deus, Ele tem me curado. Vai chegar o tempo da minha cura, porque eu creio que Deus, Ele vai me curar. E eu vou estar aqui, da próxima vez eu vou testemunhar para vocês que eu vou ser curado. Amém? O que me chama, né, a atenção é a experiência própria. Cristo, Ele te encontra independente se você está num poço, se você está no meio do caminho, se você está no meio de um centro de macumba, que foi o que aconteceu comigo. Deus me encontrou comigo lá. Não importa onde você está, se Deus, Ele tem um chamado para a tua vida, não importa, Ele quer transformar a tua mente, teu coração, a tua família, Ele quer mudar a tua história. Basta você entender que transformando a sua mente, você muda a realidade da sua família. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Obrigado. Você pode colocar aquele louvor lá da Gabriela Rocha, Estás Comigo? Não, se o senhor quer tocar? Amém, irmãos? Feche seus olhos. Jesus, Ele quer mudar a tua história. Eu não sei a condição que você veio aqui hoje, se você veio como a mulher que estava no poço, estava procurando por uma água. Se você às vezes estava na depressão, se você às vezes estava com algo na sua mente que não te deixa avançar, mas eu queria orar pela cura na sua vida. Eu gostaria que, em nome de Jesus, você orasse por você mesmo aí, falou, Senhor, me cura, Senhor, transforma minha mente, muda meu coração, Pai. Que o Senhor nessa noite possa completar a obra que Ele iniciou na tua vida. O Senhor, antes de você ser formado, Ele te escolheu para ser profeta entre as nações. Que o Senhor, Ele possa te dar um novo propósito, o entendimento do amor dEle sobre a sua vida. Que o teu Espírito Santo, Ele possa trazer um abraço, um consolo, uma vida nova. Que o Senhor, Ele possa te dar vestes novas nessa noite. Espírito Santo, ministra os nossos corações, para que em nome de Jesus nós possamos viver a liberdade do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai.